Programa de Iniciativa Global de Oração da IDP. Apresenta Irmã Maria Leonor. Dia 11. Preparando seu filho para a estrada menos percorrida. Extraído de Parenting with Intimacy, por Terry Sneed. Ao embalar seu recém-nascido fofo e de bochechas rosadas em seus braços, você se lembra do que estava pensando? Sem dúvida, havia pensamentos de assombro e admiração e talvez um pouco de apreensão. Você certamente não estava pensando: preciosa dádiva de Deus, quero que você saiba que sua dependência em mim é apenas temporária. Minha responsabilidade, dada por Deus, de hoje em diante é prepará-lo para sair de casa. Parece ridículo, não é? Naquele momento você não conseguia se imaginar soltando aquele pequeno presente de alegria. E, no entanto, essa é exatamente a sua missão: ministrar diariamente na vida de seu filho, equipá-lo para um dia traçar seu caminho ao sair para o mundo. Esse é o seu papel: equipar seu filho para que saia espiritualmente confiante, otimista e esperançoso sobre o que Deus tem reservado para o futuro dele ou dela. Isso parece contraintuitivo, mas os pais que levam a sério o fato de viverem seu chamado como discipulador devem cuidar de si mesmos com abnegação. Pense nas instruções do comissário de bordo que são dadas a todos os pais que viajam com crianças pequenas. Se a cabine perder pressão, sua máscara de oxigênio cairá do teto. Certifique-se de colocar sua máscara primeiro antes de ajudar seu filho. O mesmo princípio vale para a formação de discípulos. Se quiser transmitir o amor, a graça e a compaixão de Deus a seus filhos, você deve experimentar isso primeiro em sua vida. Se quiser transmitir uma fé que seja vibrante, relevante e significativa, busque esse tipo de fé por conta própria. Faça da fé uma prioridade e, em seguida, por gratidão pelo trabalho de Deus em sua própria vida, compartilhe o mesmo com seus filhos. Ao se concentrar em cuidar de si mesmo como pai ou mãe, se for casado, certifique-se de fazer do seu casamento uma prioridade para mantê-lo forte. Quando seu filho vê a força de seu relacionamento conjugal, isso lhe dá a liberdade de crescer e a base para abraçar um relacionamento com Jesus. Se o casamento dos pais é sólido, não perfeito, mas sólido, isso dá à criança permissão para fazer o trabalho que Deus lhe deu para fazer: crescer espiritual, emocional e fisicamente. E lembre-se, não importa qual seja seu estado civil, Deus não te chamou para ser um pai, uma mãe perfeito com filhos perfeitos. Ele te chamou para ser fiel, equipando os filhos para que se tornem tudo o que podem ser nele. Aqui está o próximo passo em sua busca por uma fé vibrante e pessoal. Uma perspectiva divina é fundamental para nosso papel missionário como pais, porque os discipuladores eficazes sempre têm o cuidado de afirmar a identidade de um filho. Esses pais confirmam intencionalmente a identidade que Deus declarou ser verdadeira em relação a seus filhos. Afirmar a identidade de um filho significa entender quem Deus o criou para ser e o que as Escrituras dizem sobre quem ele é aos olhos de Deus. As Escrituras ensinam 3 verdades essenciais que levarão seu filho a adotar uma visão precisa de como Deus o vê. Fui criado à imagem de Deus. As crianças precisam de nossa confirmação de que não foram simplesmente descendentes ou ascendentes dos macacos ou do lodo do oceano. Elas são uma criação especial, feitas à semelhança de Deus. Sou pecador, mas não sou inútil. Nossos filhos precisam ser constantemente lembrados de que, assim como seus pais e mães, eles são pecadores, mas também são dignos da dádiva do Filho de Deus. Nossas obras são inúteis, nós não. Sou amado de forma suprema e sacrificial. Nossos filhos precisam de afirmação do quanto são amados e até que ponto Deus estava disposto a chegar
para mostrar que se importa com eles. Deus confiou a você seus preciosos presentes. Deixe que Ele te lembre de valorizar esses presentes. Ao ajudar seu filho a navegar nesse mundo agitado e cheio de loucuras, tome cuidado para não perder alguns dos verdadeiros segredos de como ser um discipulador de sucesso. Não deixe que coisas boas o distraiam das melhores. George Mueller, um ministro, diretor de orfanato e autor do século XIX, foi questionado sobre seus segredos para o sucesso. Ele respondeu: "Quando olho para trás em minha vida, vejo que fui constantemente levado a encruzilhadas em minha vida. Encruzilhadas que exigiam uma escolha de qual caminho eu deveria seguir. Quando fui levado a essas encruzilhadas, acredito que a chave do meu sucesso é que eu sempre escolhia o caminho menos percorrido. O caminho para ser pai, mãe é amplo e um caminho largo por onde muitos passam. Vamos nos certificar de modelar nossa própria fé vibrante para que estejamos equipados para afirmar a identidade dada por Deus a uma criança e depois enviá-la pela estrada menos percorrida." Dia 11. Foco da oração de hoje. Ofereça ações de graças a Deus pela bênção de sua família e daqueles que significam muito para você. Ore por um senso renovado de fé em Deus e em seu poder. À medida que sua fé aumentar, comprometa-se a transmitir essa fé a seus filhos, netos ou a outras crianças que Deus colocou em sua esfera de influência. Se você é um pai ou uma mãe, ore por seus filhos para que experimentem a plenitude de Deus na compreensão de suas identidades como seres criados à imagem de Deus e amados por Ele. Ore por portas abertas para afirmar suas identidades em Cristo. Se for casado, peça a Deus que lhe dê a graça de confiar nele para ver seu plano para o seu lar. Ore para que a graça de Deus o capacite a amar seu cônjuge como ele te ama. Peça a Deus que lhe dê o discernimento para saber como melhor apoiar seu cônjuge no seu caminhar com Jesus.